até o organismo coletivo chamado de humanidade. Um parasita libera substâncias que fazem o hospedeiro precisar do alimento que o parasita precisa para sobreviver. Enquanto o hospedeiro não souber, vai continuar alimentando o parasita e passando fome. De modo similar, Wilhelm Reich afirmou que sociedades inteiras sofrem de uma psicose causada pela inanição de nossos impulsos biológicos orgânicos. Ele afirma que a repressão sexual apoia o poder da Igreja, a qual enraizou-se profundamente nas massas exploradas, através da ansiedade sexual e da culpa. Isso gera timidez diante da autoridade e prende filhos aos pais. Isso resulta em subserviência adulta à autoridade do Estado e à exploração capitalista. Isso paralisa o poder crítico das massas oprimidas porque consome a maior parte de sua energia biológica. Finalmente, isso paralisa o desenvolvimento resoluto das forças criativas e torna impossível alcançar todas as aspirações de liberdade humana. Deste modo, o sistema econômico vigente, no qual um único indivíduo pode facilmente controlar massas inteiras, torna-se enraizado nas estruturas psíquicas dos próprios oprimidos. O que Reich estava demonstrando nessa citação poderosa era que em um nível coletivo, a supressão de uma função natural, seja biológica, espiritual ou emocional, resultará em uma reação anormal, uma doença psíquica. Esse mal ou doença se reflete nas massas, através do inconsciente coletivo e age como uma epidemia. A humanidade está infestada com a incapacidade de ser livre. O que significa que as pessoas e as massas não são capazes de governar a si próprios no nível psíquico. Isso se manifesta no macrocosmo como governo e poderes religiosos organizados, abrindo assim o trono, nosso trono nacional e individual, para qualquer um e qualquer coisa. Entram os governantes infames da terra, os patriarcas da civilização, ditaduras políticas, sociais, econômicas e espirituais, tirania psíquica. Esta simples doença em nossa psique, essa falta de responsabilidade e negação da liberdade básica humana, abriu caminho para cada tirano que já exerceu poder sobre as pessoas nesse planeta. A humanidade está presa no ciclo do medo, da apatia e do ódio. Esses instintos humanos guiam sistemas políticos hierárquicos e burocracias, que frequentemente limitam o desejo básico humano de busca da felicidade. Uma sociedade cuja base é o medo, a apatia e o ódio cria um sistema que fundamentalmente afeta a felicidade do indivíduo. Ela reprime o desenvolvimento individual e mantém um padrão comportamental cíclico de superioridade e inferioridade e uma sociedade de classes baseada em ideais falsos. Mas esses tiranos opressores que são demonizados pelas massas não são diferentes de nós. Na verdade, eles são só conosco. No livro Profeta, de Khalil Gibran, ele afirma poeticamente: digo-lhes que assim como o santo e o justo não se elevam acima do mais alto que há em cada um de vocês, também o iníquo e o fraco não podem descer abaixo do que há de mais rasteiro em vocês. Cada um de nós tem a capacidade de cometer o mais horrível dos pecados, ou demonstrar a mais bela compaixão por nossos semelhantes. Essa é a mais verdadeira definição da doença que há na psique e alma do homem. Pois lutamos não contra aqueles de carne e osso, mas sim contra principados, contra poderes, contra líderes das trevas desse mundo, contra a maldade espiritual nos altos postos. Pense em qualquer posição de poder que você acredite estar acima de você. Famílias reais, líderes governamentais, as Nações Unidas, organizações financeiras, monopólios corporativos e gigantes da mídia. Essas são todas facetas de nosso falso ego. Elas são o advento físico de nossa própria doença. Elas exigem nossa participação consciente, nossa energia consciente para sobreviver. Porque sem nossa cooperação, sem que forneçamos o alimento da cumplicidade, eles passam fome. A natureza deles depende de nosso desejo de sermos governados. E um sintoma típico da doença da humanidade de hoje, e a negação contínua da nossa doença. Repressão. Nós reprimimos consistentemente as qualidades que escolhemos não aceitar em nós mesmos. Por isso é tão difícil enxergar o falso ego e suas múltiplas manifestações como realmente são.
Uma nação pode sobreviver a seus tolos, e mesmo aos ambiciosos, mas não resiste à traição de seus filhos. Essa é exatamente a natureza do falso ego. Ela age como um chamariz que nos distrai da liberdade que temos de fato. Para esse parasita psíquico sobreviver, ele deve nos suprir com uma substância que nos tornará dependentes dele. Nesse caso, o alimento é nossa energia consciente. E para alimentarmos o parasita, a substância do medo faz a humanidade ansiar por proteção e defesa. As funções corporais para a sobrevivência podem ser divididas em duas funções básicas, para qualquer organismo sobreviver. Você deve ser capaz de crescer, manter-se, cuidar de sua estrutura biológica, mas também deve ser capaz de se proteger, pois se você está apenas crescendo, mas não pode se proteger, você vira comida de alguém. Logo, a sobrevivência envolve um equilíbrio entre crescimento e proteção. Através da história da civilização e da evolução humana, reconhecemos que nossa natureza está em estado de crescimento. E que nossa proteção só deve ser usada para nos ajudar a escapar de um momento ameaçador. Você não pode crescer e se proteger ao mesmo tempo. Isso significa que, quando vemos a necessidade de proteção, os hormônios do estresse contraem os vasos sanguíneos em nossos órgãos internos, que são a parte do corpo que cuida do crescimento. Bem, a questão é, se você tirar o sangue das vísceras e movê-lo para os braços, você não deixa sangue nos órgãos. Ou seja, nenhum crescimento. Mas você está pronto para lutar, e quando você acaba de lutar, seu sangue retorna aos órgãos internos e você volta a aquecer. Porém, o mundo em que vivemos hoje está 24 horas por dia sob medo. Assim, temos um fluxo constante desse hormônio do estresse no nosso corpo. Ele está circulando o tempo todo, nos preparando para correr, lutar ou fugir a qualquer momento. Estamos prontos, porque estamos a postos. Bem, o problema é, o que isso tem a ver com sua alocação de energia? Acontece que estamos gastando a maior parte de nossa energia com proteção. Você não pode sobreviver se está se protegendo o tempo todo. Se o parasita pode controlar a natureza do medo, ele pode criar entre nós um medo do qual só ele pode nos proteger. Uma manifestação física recente disso vem de Zbigniew Brzezinski, ex-secretário de Estado, que também apoiou o presidente Barack Obama. Em seu livro, O Grande Tabuleiro de Xadrez, ele afirma, à medida que a América se torna uma sociedade cada vez mais multicultural, pode tornar-se mais difícil chegar a um consenso sobre questões de política externa. Exceto na circunstância de uma ameaça externa direta, massiva e amplamente percebida. Mesmo o Reichsführer do Partido Nazista, Hermann Göring, resumiu esse jogo de oferta e demanda perfeitamente ao dizer, as pessoas sempre podem ser levadas ao controle dos líderes. Isso é fácil. Tudo o que você tem a fazer é dizer a elas que estão sendo atacadas, e denunciar os pacifistas por falta de patriotismo e exposição do país ao perigo. Funciona do mesmo modo em qualquer país. Também funciona assim na psique de cada indivíduo. Lembre-se que o falso ego só possui um desejo traço: tornar-se maior e mais poderoso que o verdadeiro self. Essa doença nos faz crer que estamos separados de nossa natureza. Por isso vemos um crescimento na dependência da tecnologia. Por isso vemos tão pouca consideração pela terra e pelo meio ambiente. Por isso vemos intolerância, racismo, machismo e todas as outras formas de discriminação que levam à criminalidade, violência, guerras e finalmente, a destruição global do organismo. Esse estado ininterrupto de medo, confusão e segregação em que nosso mundo parece viver, é um sintoma do falso ego, que cria uma ameaça falsa. Se as pessoas baseiam suas identidades na identificação com a autoridade, a liberdade causa ansiedade. Elas precisam então esconder a vítima que há em si mesmas, recorrendo à violência contra os outros. Símbolos. Muitos dos presidentes do ZEUA tinham laços sanguíneos.
A linhagem Bush tem ligações familiares com um grande número de ex-presidentes. George Washington, Millard Fillmore, Franklin Pierce, Abraham Lincoln, Ulysses Grant, Rutherford Hayes, James Garfield, Grover Cleveland, Theodore Roosevelt, William Taft, Calvin Coolidge, Herbert Hoover, Franklin Roosevelt, Richard Nixon e Gerald Ford. Michael Tsarion aponta em seu trabalho que Bush está proximamente relacionado com qualquer monarquia europeia, ocupando o trono ou não, e tem parentesco com todos os membros da família real britânica. A árvore genealógica dos Bush pode ser traçada até o início do século XV. Ele tem descendência direta de Henrique III e da irmã de Henrique VIII, Marie Tudor. Ele também descende de Carlos II, da Inglaterra. Também descobrimos que George W. Bush é um descendente direto de Deusfroi de Bouillon. Deusfroi foi o primeiro rei de Jerusalém depois de tê-la recuperado dos sarracenos, termo usado para definir a fé muçulmana na Idade Média. É interessante notar que a ocupação atual do Zéon no Oriente Médio foi restabelecida pela mesma família. George Bush pai em 1991 e George Bush Jr. em 2003. Também se descobriu que George W. Bush é primo de ambos os candidatos de oposição. Em seus 2 mandatos, Al Gore e John Kerry, o presidente democrata Barack Obama também tem laços de sangue com George W. Bush, assim como Gerald Ford, Lyndon Johnson, Harry Truman, James Madison, e o primeiro-ministro britânico Sir Winston Churchill. Do outro lado do pleito presidencial de 2008, está John McCain, descendente de Robert de Bruce, rei William I da Escócia, e também de Deusfroi de Bouillon. E provavelmente uma das facetas mais interessantes das relações familiares é o fato de que toda a família real britânica descende do profeta muçulmano Maomé, através dos reis árabes da Sibila. Essa linhagem passou pelos reis de Portugal, Castela, e finalmente até o rei Eduardo IV. Essa é uma história bem diferente da que você ouve a mídia propagando todo dia. Essa ideia de superioridade linear, ela é completamente ridicularizada de acordo com a autoridade mais eminente da linhagem aristocrática, o burguês peerage. Isso serve para mostrar que existe uma história verdadeira e uma ilusão fabricada, a máscara, que é oferecida ao público. Esses laços de sangue se estendem longamente e estão documentados pela literatura, como o Burguês Peerage, e outros livros equivalentes. A questão de tudo isso é que encontramos não só as mesmas pessoas, mas o mesmo propósito nessas pessoas que vêm mantendo altos postos na monarquia, dinastia, aristocracia e democracia, no passado e no presente. Todos eles estão relacionados por um vínculo físico e simbólico. Essa linhagem carrega o símbolo de nossa doença. Pois desenvolver uma autoimagem mais ou menos precisa é simplesmente obter uma percepção ampla dessas facetas de si mesmo que você não sabia que existiam. Essas facetas são facilmente identificadas porque aparecem como sintomas. Sintomas. Os sintomas de nossa doença psicoespiritual são as guerras, ataques terroristas, desastres naturais ou causados pelo homem e figuras de liderança. Enquanto as pessoas continuaram ignorando seus impulsos internos e sua natureza interior, elas nunca vão conseguir reconhecer por que esses eventos ocorrem e por que essas figuras chegam a posições tão poderosas. O motivo por que falhamos por milhares de anos em vencer esses governantes arquetípicos permanentemente é porque por milhares de anos estamos combatendo os sintomas de uma doença, mas não sua causa profunda. Pois para cada governo corrupto que cai pelas mãos de um povo revolucionário e oprimido, outros 2 sempre surgirão em seu lugar. A causa original de um governo corrupto não está no indivíduo que controla aquele governo. Ela está na psique de cada indivíduo. O hospedeiro desavisado de um parasita mortal fará de tudo para evitar a aceitação de sua incapacidade de ser livre. As pessoas farão de tudo, não importa o quão absurdo, para não encarar sua própria alma.
Estamos tão privados de sanidade nesse mundo que os poucos que simplesmente param de se projetar nos outros e começam a encarar seus próprios demônios são vistos como neuróticos. Um artigo escrito nos anos 50 dizia que estudos comprovavam que indivíduos que haviam sido isolados de seu ambiente familiar, social e cultural se tornavam neuróticos. Isso mostra que quando aqueles indivíduos não tinham um objeto com o qual identificar suas emoções mais obscuras, eles começavam a ver as coisas em si mesmos, que eles se recusavam a reconhecer até então e não sabiam por que elas apareciam e como lidar com elas.